Partindo da onde a gente parou no capítulo, a gente vai para a seção seguinte, a penúltima, na verdade, saberes tácitos na produção associada, técnica, ciência, tecnologia e política. Nessa sessão, os autores vão explorar a contradição que existe entre o trabalho prescrito e o trabalho real, principalmente em vista do valor do saber tácito dos cooperados, né? Então, dentro dessa contradição, tem uma perda de um valor muito grande desse saber, né? Que, inclusive, de um ponto de vista mercadológico, até é um valor bastante grande. E que essa contradição, né, que é exposta, que é explorada no trabalho associado, abre uma via epistemológica que não tem em outros espaços educativos, seja tipo a escola ou a produção privada, assim, com patrão. Principalmente porque ela tem um componente que não entra nesses outros espaços, que é a ousadia, que eu falei no primeiro vídeo do artigo, aquele fator de risco, aquele ato de risco que esses trabalhadores só realizam estando nesse espaço, tendo reconhecido o seu saber tácito e tendo ele potencializado, né? Então, a ousadia, para quem pesquisa educação, para quem é educador, sabe que não existe ousadia num espaço capitalista de produção e não existe ousadia na escola, né? Pelo menos não no geral. Ele também explora que com esse método diferente de produção associada, emerge uma vontade dos trabalhadores que é um desejo de ter cada vez maior controle possível do processo, né? Quanto maior for a capacidade de customização deles, de intervenção deles, mais seguros eles estão, porque daí dá uma sensação de segurança, né? Se isso aqui é muito customizável, quer dizer que eu posso fazer várias coisas, então eu estou seguro, né? Para esses trabalhadores, máquina boa é uma máquina que é alterável, né? É uma máquina que tem uma necessidade de regulação, o que inclusive também é um outro valor que só é possível nessa divisão diferenciada do trabalho. Quando tem todo mundo muito bem prescrito, apesar de a gente ter visto no outro vídeo que eles não conseguem romper muito bem a divisão do trabalho, quando tudo é muito prescrito, as máquinas também são muito prescritas, são muito já pré-definidas, né? Libertar esse potencial, tanto do trabalhador quanto da própria ferramenta e da maquinaria, é uma coisa que é muito potencializada nesse sistema de produção associado. Principalmente porque, na medida em que o trabalhador é o sujeito da produção, a máquina depende do trabalhador, e não o trabalhador depende da máquina. O potencial da máquina é desencadeado via o trabalho vivo de um trabalhador, e não o trabalhador só é capaz de produzir com essa máquina. Então é uma inversão de valores muito positiva, né? E uma coisa interessante que ele mostra mais para o final, assim, né, do artigo, é que esses trabalhadores, esses operários da Metalcop, eles reconhecem a necessidade que eles têm de articular a experiência deles com elementos científicos, né? Eles designaram alguns companheiros a fazer curso técnico, a fazer faculdade de engenharia. Então eles estão se especializando, né? Eles estão na altura desse artigo buscando essa articulação com o saber mais formalizado. E, por fim, concluindo essa sessão, essa prática, esses saberes dos trabalhadores conferem uma nova potência à maquinaria, como eu falei, né? E quando eles modificam a maquinaria, eles modificam a si mesmos, né? Então, é uma coisa que, na minha percepção do autor, para ele é uma coisa bizarra e muito interessante, porque o trabalho morto passa a ser uma segunda natureza do trabalhador, né? Ele não é mais uma coisa que contribui com a alienação dele, é uma coisa que contribui mais ainda com a efetivação e emancipação do trabalho dele, porque ele tem um domínio sobre a maquinaria, sobre o processo de produção, né? Então, ele tem capacidade de fazer trabalho morto, ele investir no trabalho morto, ele está investindo em si mesmo, ele está libertando a si mesmo. Isso é uma coisa fenomenal. Considerações finais do artigo. Ele tem uma conclusão muito semelhante, né, às do Frigoto, do Ricardo Antunes, de que o trabalho tem uma grande centralidade na constituição da sociabilidade, né, aquela coisa, a produção associada, ela é um solo mais fértil para o trabalho enquanto princípio educativo, né, um trabalho que a gente constrói nossas relações sociais. Então, num trabalho de produção associada, nossas relações sociais vão ser diferentes, vão ser de mais parceria, vão ser de mais companheirismo, vão ser de maior potencialização coletiva, né? E
ele conclui, ele conceitua, né, essa experiência de produção coletiva como uma tecnologia associada. Eu achei muito bom esse conceito, porque essa socialização que tem dentro desse meio associado deixa transitar outros processos que seriam anulados ou desprezados dentro de um sistema privado de produção, né? Essa tecnologia associada é um negócio que surge numa conformação da técnica que eles têm com a experiência que eles têm no desenvolvimento da tecnologia e interpretação da ciência, nesse espaço em que eles conseguem fazer de fato transitar esses saberes, né? Acho que é um conceito muito afiado que descreve muito bem a realidade desses trabalhadores na produção associada. E principalmente, essa tecnologia associada permite que eles se enxerguem além de sujeitos técnicos, né? Eles não são só uma pessoa que sabe fazer um negócio. Eles são sujeitos econômicos, sujeitos políticos. Eles coordenam a política e a economia da sua fábrica. E coisas muito interessantes, assim, tipo, considerações gerais interessantes, finais, que eu acho os saberes que esses homens têm, que essas pessoas têm, revelam uma grande contradição entre a ciência e a tecnologia, né? Principalmente o episódio do engenheiro. Tem um espaço, né, entre o saber formalizado que a gente tem e a tecnologia que surge a partir desse saber formalizado, e a prática dessas pessoas expõe muito essa contradição. Ele vai colocar que o trabalho vivo que não está associado que não associa a técnica com a ciência, é uma peça de museu, né? É quase como uma crítica que ele faz a esse sistema de trabalho, que é isso, o avanço real tem que ser uma conformação da técnica que essas pessoas têm, os saberes táticos que elas têm, junto com o saber científico formalizado, né? Senão eles vão ficar para trás, eles vão virar peça de museu. Ele também conclui que é muito necessário para nós ampliar as definições sobre saber tácito, né, de que esse saber ele não se mobiliza só no espaço prescrito e no espaço real de trabalho, mas sim se mobiliza o tempo todo. Esses trabalhadores estão o tempo todo pensando sobre o trabalho deles, como é que eles vão fazer, né? O saber que eles adquirem da sua experiência não é só um resíduo do trabalho prescrito, não é só aquilo que eles aprendem quando eles transformam o prescrito em real. É uma coisa que está muito articulada com todos os aspectos da vida deles. Uma coisa que vale também para os saberes escolares, para os que têm, né? Eles também estão articulando esses saberes escolares junto com seus saberes tácitos a todo momento, porque o trabalho, acho que isso é uma coisa que seria interessante de explorar, com aquelas conceituações do trabalho, do tempo verdadeiramente livre, o tempo de trabalho. É super isso, assim, eles têm um tempo verdadeiramente livre, porque o tempo de trabalho deles não é um tempo alienado, então eles estão articulando os saberes do trabalho deles a todo momento na vida deles. Ele está ali, tem um depoimento que fala isso, quando ele está em casa, assistindo futebol, ele está meio que pensando ali, como é que eu vou resolver aquele lance lá que tem na fábrica? Tipo, é uma realidade. E isso se dá muito porque esses trabalhadores, como eles têm essa liberdade, como a ousadia deles é uma coisa real, eles nunca deixam de procurar um jeito melhor de fazer o trabalho que eles cumprem. Eles nunca deixam. Essa é a potencialidade dessa pedagogia do trabalho associado que eles têm. E uma observação final, né, que eu acho que é basicamente a única crítica que ele coloca, a única ponderação que ele bota em cima pelo menos dessa experiência de tecnologia associada, é a importância da gente não cristalizar a experiência como uma coisa autossuficiente, né? A gente precisa conseguir contribuir com a construção de uma sociedade que mobiliza as faculdades humanas, não como uma mercadoria, mas como uma potência para a humanização do próprio homem. Então, mesmo no trabalho associado, a gente pode ter uma ideia de que só a experiência basta para a construção de novos saberes e de novas concepções. Não, a gente precisa ter ela muito associada e articulada com saberes científicos mais formalizados. Um baita artigo, acho que foi uma observação muito séria, muito profissional, assim, a construção do artigo. Acho que ele ficou um pouco repetitivo, assim, algumas coisas, talvez seja só da minha interpretação também, mas gostei bastante. A experiência em si já é muito bonita e acho que esse artigo faz super jus ao objeto de estudo que ele está colocando, a realidade dessas pessoas, desses trabalhadores, a potencialidade que eles têm. Eu gostei bastante, acho que é facilmente o artigo mais bacana, assim, desse dossiê.